fosse para falar em termos do adoecimento mental, posso até me arriscar, ele sempre vem acompanhado de alguns sintomas físicos, né? No meu caso, inclusive, por exemplo, você tocou no ponto-chave, né? E a própria crise no início, que é a questão do estresse, né? O estresse é uma coisa, assim, uma vida plenamente sem estresse, talvez seja uma vida também produtiva, vamos falar a verdade, né? Às vezes um pouquinho de estresse, há um lado positivo, né? Até muitos psicólogos falam disso, aquele estresse que é positivo, aquele que te dá o start para fazer alguma coisa e tudo, mas isso em longo, né, em tempo prolongado, essa descarga, né, toda que a gente recebe no organismo, se ela passar daquele limite saudável, ela começa a trazer. Por isso que se fala em transtornos, né, mentais, por exemplo, e não necessariamente numa doença mental logo de início. Ela começa a trazer alguns transtornos, que são essas desregulações aí no funcionamento. Mas a gente vai sentindo tanto no físico como no psicológico, né? Claro que em alguns momentos isso desencamba mais para um lado para o outro. Mas, por exemplo, foi muito estresse, assim, realmente acumulado, e ele começou num primeiro momento a atingir aquilo que a gente chama de órgão de choque, né? Eu comecei a ter muitos casos de amidalite. Eu lembro de um ciclo que eu tive, que todo mês eu tinha amidalite. Inflamava a garganta e dava aquele mal-estar, aquela febre alta, aí você vai para o hospital. E às vezes até lá no hospital o médico já está talvez muito cansado. Por exemplo, né, isso, como a gente está numa luta até aqui, num ambiente até de luta sindical, vamos assim falar, é importante isso. Teve até momentos em que o médico, por exemplo, achou que eu estava ali fingindo, por exemplo, né, simulando uma doença. Um dia eu cheguei com febre, mas eu já sabia onde ia acabar aquilo, que precisaria de antibiótico para combater. E fui à consulta e o médico olhou para mim, quando eu falei dos sintomas que eu estava sentindo, ele olhou para mim e falou: Você tem uma gripe, você tem apenas uma gripezinha, não precisava vir aqui por causa de uma gripe. Aí eu, né, olha, doutor, o senhor que é médico está dizendo para mim que eu tenho uma gripe, dando meu diagnóstico, muito obrigado, mas eu não posso, nesse contexto, me autodiagnosticar, né? Então por isso que eu vim aqui e tal. E aí conversei, expliquei. Ele falou: Deixa eu dar uma olhada na sua garganta. E quando ele olhou a garganta, que ele viu que ela estava realmente cometida por uma infecção, ele ficou muito sem graça, até falou, puxa, é verdade, você realmente não está bem, eu vou prescrever um antibiótico. Porque tem essa coisa do campo médico, da prescrição, né? O antibiótico, a gente sabe, é prescrito apenas por médico. Então foi muito isso, né, para responder a sua pergunta, mas não tardou também para eu começar a sentir esse efeito do estresse acumulado e prolongado em questões também de ordem de saúde mental. Então, eu diria que se for, né, respondendo a sua pergunta, que se fosse para comparar se o que eu senti, eu passei foi mais de ordem físico-mental, foi mais de ordem mental, mas como na grande maioria dos casos não vem só na questão mental, né? Ela vem também de modo físico. E aí eu poderia, né, na segunda parte da pergunta, até dizer isso, o que a gente achou, né, do ponto de vista das pesquisas, foi um pouco isso, de primeiro momento, né, esse reconhecimento de que, em primeiro lugar, havia alguma coisa de errado nas condições de trabalho dos professores, que havia um volume grande de adoecimento, e que isso não era uma coisa natural. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições, inclusive, que eu, por exemplo, que vim de uma outra área para a área de saúde do trabalhador, assim, não é algo que eu trabalhei desde o início da minha profissão, né, da minha carreira profissional, uma coisa que eu acho que é característica da área de saúde do trabalhador e que ela perpassa todos esses estudos e ela é muito importante, é a gente trabalhar com essa não naturalização do adoecimento ocupacional. A gente adoece, quando a gente está falando do adoecimento relacionado ao trabalho, a gente não está adoecendo por uma coisa assim trivial, ou uma coisa natural da vida, ou principalmente por uma coisa inevitável, né? É uma coisa evitável, os adoecimentos ocupacionais eles são evitáveis, desde que se trabalhe da maneira adequada, né? Nas condições de trabalho, na organização, né? Na forma de organização do trabalho.